mais um fim de semana. O Lucas já reforçou nós no mês de agosto. Esse ano será no mês de agosto, normalmente acontece no mês de julho. Nós temos a convenção nacional com a presença dos pastores castelanos lá no ginásio do Ibirapuera. Ano passado estivemos lá, fomos muito abençoados, amém? Quantos foram abençoados nessa viagem? Então, são tempos muito ricos, né, onde nós podemos receber tanto de Deus. Este ano acontecerá no mês de agosto, por causa da Copa do Mundo. Então, vai ser 28, 29 e 30 de agosto. Esse ano nós não vamos mais adotar a caravana do ônibus. Nós fizemos um movimento e achamos muito complexo, é muito desgastante. Então nós vamos de carro. Temos alguns carros na igreja e em cada veículo dá para ir 5 pessoas. É uma viagem relativamente pequena, porque a estrada ela é duplicada. É uma viagem de 8 horas para ir muito tranquilo, parando, tendo comunhão, comendo na estrada. Então, eu quero desafiar você, né, a não ficar fora. É um tempo muito rico de aprendizado. Virá toda a delegação, toda não, é óbvio, porque é uma delegação enorme, mas os pastores castelanos estarão lá. Seremos muito abençoados, amém? Então, programe-se, já organize a tua vida financeira. Estamos já em reta final de fechar os hotéis lá, a reserva do hotel, sempre são bons hotéis. Então, pensando no transporte, vai ficar mais barato do que o ano passado, porque ano passado custou-nos R$100 por pessoa. Então, indo de carro, nós gastaremos menos do que R$100 por pessoa, talvez uma faixa de R$60 por pessoa, para ir e voltar, né? Relativamente um preço bem acessível. Temos o valor da inscrição, que ele será um pouco assim estendido, devido a um problema que houve lá no site, e isso vai acabar nos abençoando. Então, não fique de fora, amém, irmãos? Você será abençoado no nome de Jesus. Fale com o teu vizinho, você será abençoado indo a São Paulo. Nós podemos ajuntar um monte de coisas, né? Queria valorizar e te incentivar nisso. A própria viagem, foca aqui, a própria viagem. Então, se nós formos juntos, né, podemos fazer paradas gostosas, né, comunhão, bacana. Um tempo de alguns que não conhecem outro estado, vamos estar lá o Brasil inteiro. Ano passado tinha quase 15 mil pessoas reunidas. Então, é a oportunidade de conhecer pessoas de todos os estados, né, trocar e-mails. É muito bacana isso, relacionamento, amém, queridos? Então, são tempos bons para termos também comunhão lá em São Paulo. Saímos à noite para jantar, fomos juntos, né? Oportunidade de estar hospedado, né? Você ficar 2 dias no hotel sem preocupar com casa, com nada. Amém, amados? Os casados aproveitar para fazer um passeio também. Que bênção. Jovem, né? Aqueles que ainda não conhecem um outro estado, né? Uma cidade numa perspectiva bem maior que a nossa. Então, é ganho de todo jeito. Amém, queridos? Então, programe-se, vai ser uma viagem muito bacana. Amém, amados? Diga amém comigo. Organize-se. Ah, pastor, lá no trabalho é difícil conseguir liberação. Irmão, nada é impossível ao que crê. Se você deseja ir, se você tem fé para ir, Deus vai mover. Amém? Se preciso for, vai parar a Fiat 3 dias para você poder ter liberação aí. Os que são mecanizados a Fiat, né? Amém, amados? Glória a Deus. Bom, eu quero dar continuidade na mensagem, não na mensagem propriamente dita, mas no tema que eu abordei no domingo passado. E eu dei um título para essa mensagem, e o título é: a coisa mais importante da vida é decidir o que é mais importante. Eu estava lendo um livro, eu faço de vez em quando umas voltas em alguns livros que eu li e achei interessante, e eu sempre leio os meus livros, eles acabam sendo depois difíceis de serem até doados, vamos dizer assim, porque eu também
não gosto de doar, te confesso. Se isso é um problema, eu tenho, né, dentro de outros, né, eu tenho isso como um pecado. Ah, pastor, o senhor é egoísta? Não, eu compartilho muitas coisas, mas livro eu não gosto de compartilhar. Poucos até que eu já emprestei, eles não voltaram e quem eu emprestei não leu. Então o cara que deseja ler mesmo, ele investe, né? Ele compra. Então, a maioria das vezes que eu estou, tudo que eu leio, inclusive a minha Bíblia, eu anoto, eu risco, eu circulo, eu ponho comentários meus. Então depois, quando eu vou dar uma relida, eu já vou direto lá nos comentários, nos grifos, né, nas partes que eu grifei, e sempre é bacana. Isso é uma frase de um livro muito tremendo, eu já disse, e eu tenho uma admiração muito grande, né, pelo Dr. John Maxwell. Eu tenho muitos livros dele, já fiz muitos seminários, não com ele propriamente dito direto, apesar de ter tido a oportunidade de por 2 vezes estar numa conferência em que ele foi o preletor, né? A primeira vez em São Paulo, como eu já comentei aqui com vocês, ganhei um convite, foi um presente muito abençoado de um amigo. E a segunda vez lá em Bogotá, ele foi um dos preletores lá em Bogotá. E eu fiquei, puxa vida, assim, muito abençoado. E isso é um princípio de um dos temas que ele elabora, né? Assim, a coisa mais importante da sua vida e da minha vida, irmão, deveria ser decidir exatamente o que é mais importante. Porque muitas vezes, né, nós erramos, equivocamos em nossas vidas por não saber exatamente aquilo que é importante, aquilo que é fundamental e que você não poderia abrir mão por nada. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Quantos creem que Deus tem um propósito na sua vida? Quantos creem? Levante sua mão assim. Você crê que você não nasceu do acaso, mas você nasceu porque Deus planejou você. Quantos creem nisso? Levante sua mão assim. Se você crê, irmão, não é porque nós falamos, não. Eu creio. Eu creio. Uma pena é que nem todo mundo crê nisso. Quantos concordam com isso? Nem todo mundo crê. Alguns não acreditam nem em Deus. Vamos pensar assim. Quantos? Então pronto. Deus tem um propósito da sua vida, amém? Mas eu quero fazer uma pergunta. Quantos têm um propósito na vida? Uma coisa é Deus tem um propósito para a minha vida. Bacana, irmão, que bênção. Mas a pergunta é, e você, irmão? Você tem um propósito na tua vida? Ou alguns propósitos? Você tem isso bem claro, bem definido com você, irmão? O que é importante para você, irmão? E para mim? O que é importante para você? A sua vida era finita, amém, irmão? Ou você acha que, naturalmente falando, você, como eu, alguns anos atrás, tinha quase que convicção que eu era um ser de outro planeta, porque eu achava que eu não ia morrer. Brincadeira, né? Não absolutamente, não falando, não tomando isso no pé da letra, mas da maneira com que eu vivia, ficou claro que eu achava que eu não ia morrer, né? Que eu tinha, né, 300 vidas. Não é assim, né? Então, a pergunta é, irmão, né, é claro para você? Você sabe exatamente o que é importante para você, irmão? Aquilo que você não pode abrir mão de jeito nenhum. Aquilo que você não pode perder os olhos de jeito nenhum. Isso é claro para você? Talvez, irmão, eu posso te afirmar, né, que poucas pessoas têm isso assim com muita ênfase. E talvez alguns até tenham, como assim, isso é muito importante. Mas também a gente precisa tomar o cuidado de que aquilo que eu achava que era tão importante, lá na frente, eu vou descobrir que não tinha valor nenhum. E aí, misericórdia. Amém? Quantas pessoas elegem algumas coisas como o mais importante de suas vidas, e perseguem e guardam aquilo e se esforçam a vida inteira para ter aquilo. E um belo dia, os olhos se abrem e elas conseguem ver, dizendo: isso não valia nada. Que dureza, irmão. Imagine você e eu chegarmos no fim das nossas vidas entendendo que demos tanto valor e nos apropriamos e nos esforçamos tanto para guardar ou para ter aquilo que achávamos que era tão importante, e de repente entendemos que aquilo realmente era insignificante. Você pode
clamar a misericórdia de Deus para sua vida aí, irmão. Então, irmão, presta atenção, irmão. Não há nada mais importante para você e para mim, irmão, do que realmente descobrirmos para as nossas vidas o que realmente vale, irmão, o que realmente é importante. Então, ter um propósito é de fundamental importância. Só que, infelizmente, irmão, eu vou te dizer, que pena, muitos não têm propósito em suas vidas. Então, irmão, conhecer o teu propósito, saber o que realmente é importante, deve ser a coisa mais importante na sua vida e na minha vida. Amém, queridos? Que o Espírito Santo, irmão, que o Espírito Santo, autor e consumador das nossas vidas, aquele que nos gerou e criou tudo que existe e o que ainda há de existir, o Deus soberano, aquele que detém todo o poder, todo o controle, toda a organização, que o Espírito de Deus possa mover no teu coração e no meu, irmão, ao ponto de abrir os nossos olhos, para que eu e você, irmão, possamos realmente identificar aquilo que é importante para cada um de nós, e que possa abrir os nossos olhos, irmão, que nós não venhamos perder tempo, despender energia, despender os anos de vida que todos nós recebemos de Deus e gastá-los equivocadamente, ao ponto de chegar no fim da nossa vida e entender que tudo que era importante nós não fizemos. Hoje vivemos num mundo de urgência, onde tudo, puxa vida, é tanta correria, é tanta energia gasta. Eu não sei você, irmão, mas eu louvo a Deus, né? Eu estava ontem conversando com um amigo, me esqueci até assim, de onde surgiu a conversa, mas que grande bênção hoje é eu estar aqui numa cidade onde tem uma qualidade de vida melhor do que os grandes centros. Eu lhe confesso que hoje eu não consigo me ver morando num grande centro, onde há tanta correria, há tanta... E eu estava assistindo uma reportagem, eu não sei quantos aqui viram, eu assisti ela na Band News. E a reportagem, ela tratava da contemporaneidade do trabalho do homem. Então aí diz o seguinte, irmão, pegou a pesquisa, tratava do Rio de Janeiro, e dizia o seguinte: uma pessoa hoje, no seu período de trabalho, o deslocamento de trabalho no Rio de Janeiro, hoje, as pessoas, elas gastam em média, pesquisa científica, abordagem, assim, por amostragem nos bairros, em classes sociais diferentes, pessoas que andam de carro, pessoas que andam de bicicleta, pessoas que andam de ônibus, transporte público. Então a média de deslocamento dessas pessoas é de 2 horas. 2 horas por dia essas pessoas gastam o seu tempo dentro de um transporte, seja carro e tal. É óbvio que quem depende de transporte público, mais outros que têm carro menos, mas o trânsito acaba acertando todos. Então, irmão, pensando no tempo necessário para essa pessoa se aposentar, 10 anos de trabalho, 10 anos de vida, elas passarão dentro dos seus transportes. Que é isso, irmão? Você sabe o que são 10 anos, irmão? 10 anos. E aí, onde aponta o fim disso? A doença do século aí. As pessoas estão estressadas, agonizantes no trânsito, depressivas, amarguradas, aflitas. E muitas delas estão reduzindo o seu tempo de vida. Por quê, irmão? Porque isso vai adoecendo as pessoas. E aí, muitos desses passam tudo isso porque o mais importante está, talvez, em ganhar dinheiro para sobreviver. Sim ou não, irmão? Eu tenho um amigo que ele brinca assim comigo: eu detesto trabalhar, mas eu gosto de dinheiro. E se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Então eu não trabalho porque eu gosto, eu trabalho porque eu preciso de dinheiro. Se tivesse uma outra maneira de eu ter dinheiro sem ter que trabalhar, eu dava tchau para você. Mas, amém.
construir algumas coisas com você, irmão, eu quero te passar algumas chaves aqui que são importantes. Queria que você perguntasse, irmão, a si mesmo aí. Eu vou te trazer 3 chaves bacanas, mas eu queria que começasse você pensando na sua vida hoje. Se você diz que tem um propósito na tua vida, pergunta é, irmão, aquilo que você faz hoje te aproxima do teu propósito ou te distancia do teu propósito? Porque, ouça o que eu vou te dizer, porque muitas vezes o que fazemos hoje acaba sendo um meio para alcançar aquilo. Só que muitas pessoas, equivocadamente, o meio que ela está, ela distancia ele daquilo. Então, acaba levando a gente a refletir, irmão. Será que o que eu faço hoje me aproxima do propósito de Deus para a minha vida? Você e eu dissemos assim, a maioria de nós quase em unanimidade. Falamos, Deus tem um propósito na minha vida. Amém ou não amém? Então o que você faz hoje? Te aproxima do propósito de Deus ou te distancia do propósito de Deus? Pergunta. Irmão, cumprir o propósito de Deus é importante ou não é importante? Sim ou não, irmão? Se Deus planejou você para estar aqui e você se encontra acolá, problema, sim ou não, irmão? Escassez, sofrimento, dor, opressão. Então, um grande desafio para as nossas vidas, alcançar excelência, é estar no centro da vontade de Deus. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Então pergunta, o que você faz hoje te aproxima do propósito de Deus para a tua vida ou não? Pense. Importante ou não isso? Então, vou te deixar 2 chaves. A primeira delas, irmão, pergunte-se: o que estou fazendo está me aproximando ou me distanciando? É uma pergunta que você precisa fazer para si, irmão. Eu tento, me esforço o máximo que eu posso, e algumas vezes eu até trombo com algumas pessoas pensando em valores e algumas coisas. Por quê? Porque essa pergunta, ela é muito clara para mim, irmão. Ouça o que eu vou te dizer, querido. Eu estou te dando uma pérola aqui hoje, irmão, que pode mudar muito o fim da sua vida. Amém, queridos? Porque o fim da sua vida depende do hoje. A sua decisão de hoje vai interferir, influenciar muito significativamente em como você vai terminar, irmão. A estrada que você escolhe, você está num trevo. Nossa, a estrada que você entra vai importar muito. Talvez você vai descobrir, você já andou 50 quilômetros e você vai ter que retornar para pegar outra estrada e as coisas vão se complicando, irmão. Para os que são novos, às vezes não conseguem enxergar isso. Para os que estão mais avançados em idade, nós não podemos perder tempo. Eu não posso perder tempo mais na minha vida. Eu consigo entender isso. Os novos, às vezes, não conseguem perceber isso. Que quanto mais assertivo você for nas suas decisões, mais longe você vai chegar. Amém, jovem querido? Eu profetizo na sua vida, jovem. E eu tenho profetizado isso na vida dos jovens da igreja, aqueles que são discípulos meus, aqueles que estão perto. Eu digo assim, querido, inevitavelmente, irmão, se você tomar a estrada certa, guiado pelo Espírito Santo, meu irmão, você vai alcançar um resultado maravilhoso na sua vida. Amém, queridos? Enquanto a grande maioria, e eu te afirmo, a grande maioria da juventude no nosso tempo estão perdidos, irmão. Eles estão em estradas que não os levarão a lugar nenhum. A grande maioria não tem propósito na sua vida. A grande maioria não conhece o propósito de Deus para suas vidas. E eles estão perdidos, achando que estão alcançando coisas importantes. E muitas vezes o que é importante para ele, meu Deus do céu, é a catástrofe. Vai ser o caos quando ele alcançar aquilo. Misericórdia. Então, irmão, pergunte-se. Isso é uma pergunta que você precisa ter, irmão. Porque na hora que você vê as placas,
Ô, meu irmão, não. Então, isso aqui, tudo que eu faço hoje, irmão, tem uma pergunta nisso aqui. Isso aqui me aproxima do meu propósito ou não? Se não me aproxima, irmão, eu já estou descartando. Seja amizade, seja o que for, irmão, seja dinheiro, seja o que for. Então, nós precisamos ter clareza disso, irmão. Porque a função do diabo é colocar opções, né? E nós precisamos ter certeza disso. Amém, queridos? Irmão, nós vivemos dias hoje onde estamos na correria, gastando o nosso tempo, gastando a nossa energia. Hoje gastamos muita energia para conquistar as coisas, né? As coisas difíceis, muita correria, muita coisa. Mas a pergunta é, irmão, aquilo que você tem feito, ouça o que eu estou te dizendo, irmão, aquilo que você tem feito te aproxima do propósito de Deus e consequentemente do teu propósito, ou te distancia, irmão? Você vai ter que refletir. Aí a escolha é tua, não é minha. Eu posso crer no propósito de Deus para a minha vida, eu posso crer nos propósitos que eu estabeleci para a minha vida, mas eu não posso fazer isso por mais ninguém. Amém? Porque você é único, irmão. Quem pode dizer o propósito dele para a tua vida é só Deus, porque foi Ele quem criou você, foi Ele quem gerou você. Ele é a fonte dessa pergunta. Amém, queridos? Mas eu desafio você, irmão, a orar por isso. Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? E em cima do propósito de Deus para a tua vida, você também estabelecer propósitos teus. E o teu propósito e o meu deveria ser alcançar o propósito de Deus. Amém, queridos? Aquilo que Deus planejou para você, irmão, dê o seu máximo. Então, agarre-se nisso. E aí, eu lhe afirmo, irmão, se você tiver numa estrada diferente que essa, irmão, se fosse você, irmão, eu juntava no freio com toda a tecnologia existente hoje, com ABS, com tudo, para parar o mais próximo possível. Meu irmão, eu acionava o meu GPS para onde o negocinho apontasse, 20 metros à esquerda. Meu irmão, eu não pensaria duas vezes, e eu aceleraria tudo em direção ao projeto de Deus para minha vida. E eu faria isso, tenho tentado, eu tenho me esforçado para isso. Segunda chave para você, irmão: o tempo e energia que você está gastando vai te levar em favor do teu propósito, irmão? E aí, vou te dar um exemplo claro. Eu sei do meu chamado, eu sei aonde eu quero estar, então vou te dar exemplo. Irmão, vou te dar um exemplo claro e assim que pode materializar-se assim para você. Das centenas de livros que eu tenho, porque eu tenho muitos livros, 95% deles tem a ver com o meu propósito. Você não vai ver ali Shakespeare, você não vai ver ali Machado de Assis, você não vai ver ali ninguém fora isso. Por quê? Porque para eu ler um livro, eu gasto tempo. Para eu adquirir um livro, eu gasto dinheiro. Então, eu não vou ler romance, porque isso não agrega valor ao meu propósito. Eu leio aquilo que agrega valor ao meu propósito. Eu gasto tempo até pensando num lazer bacana, porque a gente também precisa de lazer, amém? Então, de repente, a leitura é algo que te distrai. Então, eu vou ter algo para ler, mas pensando somente em abastecer a minha alma e o meu descanso. Eu não posso investir todo o meu tempo nisso. Quantos estão entendendo o que eu estou te falando? Então, pergunta que eu te faço. Eu dei um exemplo simples, mas pergunta que eu te faço, irmão: a energia que você tem gasto, o tempo que você tem gasto, te aproxima ou te distancia do teu propósito? Eu estou aqui na frente da internet, estou no Facebook, vendo a vida dos outros e tentando falar um pouco da minha vida. Porque hoje o tal do Facebook é isso, o nego bate foto, até porque está comendo, né, irmão? Olha eu comendo um camarão, olha eu com minha gatinha, olha eu no meu camarão amarelo, olha eu ali.
Irmão, e aí pergunta que eu te faço, misericórdia, o que acrescenta? Eu quero te entender, eu quero que você pense assim, irmão, porque é isso que mexe comigo. Isso que dentro de mim, essa chave já foi acionada há muito tempo. O que acrescenta à minha vida, o que altera na minha vida, eu saber que o fulano está comendo isso, o Beltrano está comendo aquilo, que o fulano foi lá, que o Beltrano foi cá, que o ciclano foi lá. Mas é isso, tempo. As pessoas estão ali, gastando seu tempo e gastando a sua energia. Pronto. Construir um cenário bacana para você, irmão. Agora eu vou pôr a Bíblia nisso, de novo. Abra comigo lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo 9. Eu sempre gosto de ministrar dessa forma. Porque se aquilo que eu ministrar para você não servir para nada para você, irmão, o que você vai fazer com o que a Bíblia te orienta agora? 1 Coríntios capítulo 9. Olha que coisa tremenda, irmão. Acharam? 1 Coríntios capítulo 9. Eu vou ler com você hoje do 19. Diz assim: Apóstolo Paulo falando: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de que, irmão? Ganhar o maior número possível. Por que Paulo, apesar de ser livre, se tornou escravo? Qual era o propósito dele, irmão? Ganhar o maior número de almas possível. Amém, queridos? Você consegue interpretar esse texto desse mesmo jeito? Ele não era obrigado a fazer, ele era livre. Mas, apesar de ser livre, ele se fez escravo, fez isso, fez aquilo com um propósito. Por que Paulo fez tudo que ele fez, irmão? Vamos de novo aqui. Ganhar o maior número possível. Aí ele diz assim: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Então teve hora que ele teve que andar devagar, teve hora que ele teve que diminuir a marcha. Por quê? Porque ele queria levar alguns daqueles com ele. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Aí ele usa a figura que eu ministrei domingo passado. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Preste atenção, irmão. Qual era o propósito de Paulo? Vamos tirar Paulo como um grande exemplo bíblico, amém, queridos? Paulo foi um grande homem que tinha um propósito muito claro, amém? Deus tinha um propósito para a vida de Paulo e ele descobriu qual era esse propósito, sim ou não, irmão? Sim ou não? Paulo teve a revelação de qual era o propósito de Deus para a vida dele? Então eu oro para que o Espírito Santo também revele para você e para mim qual é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida, amém? Paulo, consequentemente, abraçou e gerou um propósito na vida dele. Amém, queridos? O objetivo de Deus para Paulo era que Paulo fosse o instrumento para levar o Evangelho àqueles que não eram judeus.
E Paulo entendeu isso. E Paulo agarrou isso como a sua missão de vida. E quando você olha para a Bíblia hoje, nós somos resultados de Paulo. Você pode dizer amém para isso, irmão? Fala assim, glória a Deus pela vida de Paulo. Amém? Que bênção. Então, qual era o propósito de Paulo, irmão? Nós aprendemos aqui, ganhar o maior número possível. Mas quando nós lemos esse texto, lá no finzinho do texto, também Paulo desperta para uma coisa muito importante e que eu quero agregar valor nesta noite para nós. O Paulo tinha um propósito de levar muitos a Deus. Sim ou não, irmão? Mas também ele acordou, porque ele também, junto com esse objetivo, ele também precisava chegar. Amém, queridos? O que adianta levar muitos e eu perder? E ele termina o texto dizendo, eu me organizo para que eu não seja instrumento de abençoar a muitos e eu mesmo não ser abençoado. E eu mesmo perder. O que adianta treinar muitos e eu perder? Fala assim, misericórdia. Amém? Então, irmão, olha aqui. Toda a energia despendida por Paulo estava em favor do seu propósito. Tudo que Paulo fazia estava em favor do seu propósito. Paulo estava disposto a pagar o preço que fosse, desde que o levasse a cumprir o seu propósito. E aí, irmão, ele dizia assim, ó, corro também eu, não sem meta. Então Paulo tinha um objetivo claro na vida dele, irmão. Paulo tinha uma meta a ser alcançada, né? E qual é o teu objetivo? Qual é o meu? Você tem isso claro, irmão? Onde você vai encerrar esse ano? O que você vai ter quando terminar esse ano? Quando acabar o ano de 2014, o que você vai ter alcançado, irmão? Isso é muito claro para você, irmão, para mim. Será que nós sabemos exatamente o que nós queremos? Será que você exatamente sabe o que você quer alcançar? Quando você estiver mais à frente? Você que namora, quando que você vai ficar noivo? Quando você pretende se casar? Ah, se Deus quiser. Deus quer, irmão. O dia que você nasceu, Deus já quis. Fala amém. Então eu estou te dando texto bíblico, irmão, para quebrar um monte de suposições, um monte de rótulos, de expressões que a gente pega e fica lançando ao vento, dando murro no ar. Deixa eu te dizer, irmão, a Bíblia diz que desde o dia que você nasceu, aliás, a Bíblia diz que antes de você nascer, Deus já tinha um plano para a sua vida. Deus queria, quando Deus planejou você, irmão, Ele planejou você e Ele sabia exatamente o que Ele queria para você. Deus organizou tudo maravilhosamente para você. Hoje na escola de capacitação nós estávamos lendo uma coisa tremenda aqui, no momento que a Índia estava ministrando, né? Irmão, Deus, antes de criar o homem, Ele criou um universo maravilhoso, irmão. 5 dias, a Bíblia diz que Deus criou tudo que eu e você precisamos, tudo que você precisa, antes de você nascer, Deus já tinha organizado tudo, irmão. Então deixa eu te falar, irmão, Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida, para a minha vida, ponto final. E aí pergunta, irmão, você, os solteiros, você vai se casar? Se Deus quiser. Deus quer, irmão. A Bíblia diz assim, quando Deus encontrou o homem só, Ele falou assim, não é bom esse homem viver só. Então deixa eu te falar, solteiro, você vai se casar, irmão? Se Deus quiser. Quando, irmão? Ah, só Deus sabe. Deus sabe, e você, irmão? O problema é isso. O problema é isso, que muitas vezes Deus sabe, mas você não. Você não se organiza. Você não tem isso claro. Eu sentei com meu filho, com minha filha e com o Lucas. Lucas, meu discípulo amado. Quantos sabem disso? Discípulo amado. A bênção. Homem de Deus. E fiel, escudeiro. Mas eu sinto no coração dele, mais por ele do que por mim, eu sinto, eu observo. E eu fico vendo assim, porque além de meu discípulo, ele é candidato a genro. Não é, não casou, não é genro. Candidato a genro. Se tornará genro o dia que casar. Eu discordo dela, né? Às vezes você não tem problema de discordar em público não, irmão.
Nós dois não ficamos só no beijinho, não. De vez em quando nós trombamos, irmão. Eu só não dou no olho dela e ela não dá no meu porque eu desvio. Nós não ficamos só bilu teté. Nós discordamos. Irmão, discordar não tem problema não, amém, querido? O problema é como que você discorda. Tem uns que discordam e... Eu discordo dela. Ela fala, ele é seu genro. Eu falo, não é. O dia que casar, você é genro dela. Meu ainda não. Você é meu discípulo, irmão. Você já conquistou esse lugar. Meu discípulo amado. Mas genro vai ser o dia que você se casar. E aí, sentei com ele um dia, num discipulado nós dois. E ele, minha filha. E a Nasa, eu falei, glória a Deus. Não foi aquele discipulado assim, não, irmão. Quais são as suas intenções para com a minha filha? Não, nada disso, nada disso. Mas eu queria ouvir dele isso. Quais são os teus objetivos, irmão? Você deseja se casar, não deseja? Sim, amém, pastor. Eu falei, quando? E não quando, tentando forçá-lo à data certa. Não, eu quero ouvir quais os planos que ele tem, irmão. E aí, se eu estiver mentindo, ele me desmente aqui na frente. Eu ajudei a construir isso, sim ou não, irmão? Ele estava meio que perdido. E eu ajudei, e ele saiu de lá, nossa, agora ficou mais fácil. Não foi, irmão? Ele mesmo não sabia, como é que vai ser? Como é que vai ser? O que eu preciso fazer? E eu ajudei, eu pontuei para ele, noivado, casamento, isso, aquilo, sim ou não, irmão? E ele saiu de lá, que bênção. Hein? Como quem sonha. Mas eu preciso ter clareza, irmão. Entende? Então você que é solteiro, você vai se casar? Se Deus quiser, Deus quer, irmão. Pergunta é, você quer? Quero. Como? Quando? Onde? Com quem? Ah, se Deus quiser, pastor. Aí tem um cidadãozinho que ele quer se casar. Não, mas eu preciso... Com quem, irmão? Eu não tenho ainda não. Eu vou lá na Nil Sagitários ver se eu vejo uma menina lá, porque lá deve ter umas meninas bonitas. Ah, eu vou lá no forró do Mangabinha, que lá no forró não sei o que, tem alguém. Vou lá no baile funk buscar. Não, irmão. Não, irmão. Você quer arrumar uma mulher? Tá cheio na rua, irmão. Você quer arrumar uma esposa? Pergunta, irmão. Ouça o que eu estou dizendo, irmão. Você quer uma mulher? Desce a rampa aqui, irmão. Tá lotada. Você quer só sexo? Tá lotado. Você quer uma esposa, irmão? Você vai ter que procurar em outros lugares. Entende, irmão? É um objetivo claro. E aí, irmão, meninas, se você quer um esposo, aí quando eu quero muito um esposo, objetivo, irmão. Aí chega um Zé Guela, não trabalha, não gosta de trabalhar, não tem dinheiro, não tem perspectiva nenhuma da vida. Sou eu. Mentira, irmão. Mentira. Mentira. Não cai nesse engodo. Não cai nesse engodo. Gente que não gosta de trabalhar, gente que não quer estudar, gente que não se esforça, não vai ser um bom esposo, irmão. Você vai passar fome, você vai passar raiva, você vai ter problemas, você vai viver na pindaíba. Então, eu preciso saber o objetivo. Entende o que eu estou dizendo, meninas, minhas filhas? Porque o que eu quero para minha filha, eu quero para todas vocês, jovens. Irmão, não faz isso. É ter objetivo? Claro. Você quer só sexo? Talvez ele funcione. Porque eu acho que neguinho sem vergonha assim não deve nem funcionar, irmão. É só papo furado. Na hora lá vai... Na hora lá vai mascar. Vai mascar. Porque neguinho duro, irmão. Neguinho duro. Vai mascar. Vai mascar. Porque vai ter que ser no mato ali, na moita, esperando os outros passar. Tá duro, irmão. O bicho não tem dinheiro pra nada, né? Então, vai ser pedreiro. Ou vai ter que arrumar dinheiro emprestado. Amém? Ou vai ter que ir pra esses muquifozinhos aí na beira da estrada ali, da Via Expressa, um lugarzinho de R$ 2,99 a hora. Amém? Não vai prestar, irmão. Não vai prestar. Então, objetivo. Você pode dizer amém, irmão? Então, Paulo dizia assim: eu corro. Corre mesmo, irmão. Mas corre com objetivo. Não adianta correr sem objetivo, irmão. Quem corre sem saber para onde vai, misericórdia, irmão. Tropeça, bate com a cara na parede, ou chega rapidinho demais e chega no lugar errado. Quantas pessoas correram para ter um filho, mas com a pessoa errada, na hora errada. Chegou, mas na hora que chegou, falou: nossa,
cheguei, mas levei ferro. Não era aqui que eu queria. Não era aqui. Meu Deus, e agora, Senhor? Não. Corra. Paulo dizia assim, ó, eu corro, mas eu tenho um objetivo claro, muito claro. Então, tenha os seus objetivos, irmão. Aí Paulo dizia assim também, luto, não como desferindo golpes no ar. Então, irmão, deixa eu te falar, você precisa ter objetivos claros para não dar soco no ar. Pastor, esmiuça mais, o que seria dar soco no ar? Gastar tempo e energia em vão. Soco no ar. O cara juntou a energia dele, não acertou nada. Chega no fim do round, aquilo que eu brinquei com você, o cara tá suado, e o oponente não sentiu nenhuma pancada, irmão. Não, querido, em nome de Jesus, irmão, não gaste tempo e energia em vão, irmão. E aí, olha para você ver, eu estou orando por isso muito, irmão. E aí o Espírito Santo me trouxe uma fórmula aqui para você, para te ajudar. Eu quero esmiuçar para você sair daqui falando assim, nossa, que bênção, eu fui abençoado hoje. E aí eu vou te dizer, irmão, quanto você gastou do seu tempo? Como que eu vou saber isso, pastor? Eu já gastei 48 anos, irmão. Eu gastei 48 anos do meu tempo. Beleza. Quanto você gastou de sua energia? Seus recursos. O que você gastou até hoje, irmão? De energia. Energia é seu recurso. Isso vale para o físico. Amém, irmão? Se você está bem de saúde hoje, ou sua vida já detonou, o cara já não tem, tá mal, o pulmão tá ruim, né? O fígado já não funciona, tanta marafa, também muito igual, o pulmão não consegue correr mais. Gastei energia com isso. E aí? Então, pergunta, irmão, quanto você gastou do seu tempo? Quantos anos você tem? Quanto você gastou de sua energia? Seus recursos. E aí, irmão, deixa eu te dar uma palavra. Isso é de fundamental importância. Amém? Você saber exatamente o que Deus tem para você. Você ter isso revelado e gerar um propósito para você. Porque de repente eu sei que Deus tem para mim isso, mas eu tenho outros planos. Já viram isso, irmão? Vamos pensar, o pai fala assim, eu gostaria muito, minha filha, que você se casasse, construísse uma família e fosse feliz. Ela fala assim, isso é Deus. Eu vou fazer uma figura para você entender. Só que o filho fala assim, pai, mas eu tenho outros planos. Não quero casar, não. Estou a fim de viver minha vida, de curtir, de passear, família, tá doido, uma menina, encheção de saco, paciência. Ih, eu não quero cuidar de menino, não, limpar cocô de menino, limpar não sei o que. Pedreiro, entende, irmão? É isso que eu estou te falando. É importante demais, irmão, você descobrir quais os planos de Deus para sua vida. Mas isso só não basta. Você precisa também gerar um plano, entendendo você que o melhor para você é o que Deus tem para você. Crie um projeto que vai caminhar com o projeto de Deus. Amém? Você é livre, eu também sou livre. Deus tinha um projeto para mim, que é esse que eu estou aqui. Eu tenho certeza absoluta do chamado de Deus para minha vida. Amém, queridos? Mas quando eu vim para Deus, eu não tinha esse plano, irmão. De verdade, não tinha esse plano. Meus planos com a minha esposa eram outros, muito diferentes desses. Mas o dia que eu descobri o plano de Deus para minha vida, eu mudei. Porque entendo eu que lá à frente, e não necessariamente lá à frente, hoje propriamente dito, o melhor lugar para estar é onde eu estou, no centro da vontade do meu Deus. Amém, queridos? E entendendo isso, irmão, eu vou buscando o Espírito Santo. Me ajude a não gastar a minha energia em vão. Me ajude a não gastar o meu tempo naquilo que não vai me aproximar do teu projeto. Amém, amados? Não perca teu tempo, irmão. Então, irmão, o objetivo de Paulo era levar muitas vidas e alcançar ele mesmo a vitória também. Amém, queridos? Mas ele sabia que também não podia ele perder. Vou levar muitas vidas, mas eu também não quero perder. E aí, irmão, vou te dar uma outra chave aqui maravilhosa. O primeiro a ser liderado, irmão, Paulo entendeu, precisa ser eu mesmo.
E aí, irmão, quando ele fala ele fala que fez de tudo para com os outros, não é isso, irmão? Ele queria levar o judeu a vencer. Ele fez como judeu. Ele queria levar o fraco a vencer. E ele se fez como fraco. Ele queria levar o tolo a vencer. Ele fingiu de tolo. Mas quando trata-se dele, o que ele fala, irmão? Esmurro o meu corpo. Esmurrar o corpo, irmão, eu vou traduzir de uma outra forma para você. É você conseguir liderar você mesmo. E essa é uma tarefa difícil, irmão. Desenvolver a capacidade de fazer o que precisa ser feito e não o que eu quero fazer. Isso é esmurrar o corpo, irmão. Tem hora que eu quero dormir, mas eu preciso esmurrar o meu corpo, porque eu tenho que levantar. Porque eu não posso ficar dormindo. Na hora de levantar eu tenho que estar de pé. Amém ou não amém, irmão? Mas tem hora que dá vontade de dormir. Sim ou não, irmão? Ou só eu que tenho isso aqui, irmão? Você tem? Não, irmão? Então o único sem vergonha aqui sou eu mesmo. Tem hora que meu corpo fala assim, dorme. O relógio desperta, tem. Dá vontade de falar assim, azar. Aí naqueles segundos na cama é uma luta. Dessa desculpa, arruma esse jeito, cancela isso, reverte, você faz isso na terça. E aí você tem que... Sai. Vambora. Levanta. Amém, querido? Então, tem hora que a gente precisa fazer isso, irmão. E aí, irmão, deixa eu te falar. Como líderes, nós corremos um grande risco, irmão. Ensinar os outros e acabar perdendo. Irmão, nós somos bons para ensinar e péssimos para fazer. Para dar conselho, que bênção. Xaralabachaias. O cara tem versículo. E o cara é fera, irmão. Mas na hora de viver, que dificuldade. Então o que adianta, irmão? Sermos bons para ensinar e ruins para fazer. O que adianta? Continuamente eu falo isso com minha esposa. Nós ajudamos muitas pessoas nos seus orçamentos domésticos. Mas eu também preciso ter o meu. E a gente olha, faz as continhas lá. Eu também tenho vontade, igual vocês, irmão. Nossa, a gente podia comprar aquilo. Não, mas o mais importante é saber quanto que eu gasto e não quanto que eu ganho. Ó, que bênção. Palavra sábia, pastor. Mas se a gente não viver, a gente toma bomba. Entende, irmão? Então nós precisamos esmurrar o nosso corpo, irmão. Irmão, se você quer alcançar vitória, querido, você vai precisar esmurrar o teu corpo muitas vezes, irmão. Liderar a si mesmo. Amém, queridos? É muito fácil falar, mas é difícil demais fazer. É muito fácil falar, mas é difícil demais fazer. Então, irmão, esmurrar o corpo é conseguir liderar a si mesmo. É você mesmo tomar as rédeas da sua vida, deixar de jogar culpa nos outros, assumir responsabilidades, irmão, e entender que se você quer vencer, meu irmão, não tem outro caminho. Amém? Porque nós corremos o risco de pregar, e pregar é fácil, irmão. Nossa, se eu entregar esse microfone aqui na mão da maioria de vocês, sai coisas melhor que a minha. Falar é fácil pra caramba, irmão. O difícil é viver. Falar sobre casamento é fácil. O difícil é ficar casado. Falar sobre educar filhos é fácil. O difícil é ter os seus organizados. Falar sobre orçamento doméstico é fácil. O difícil, irmão, é ter o seu orçamento organizado. Sim ou não, irmão? Falar de pecado é fácil. O difícil é não pecar, irmão. Ô, irmão, é os fariseus. Que bênção, irmão, falar de pecado. Que bênção confrontar. O difícil é viver. Falar de pecado é fácil, irmão. Falar de pecado é fácil. Falar disso é fácil. Falar disso, falar de oferta. Que bênção, Lucas. Eu quero valorizar você, irmão. Que bênção. Cara, que palavra tremenda, irmão. Simples, mas tremenda. Cara, assim, puxa vida, né? Nós, quantos aqui fazem isso mesmo, irmão? Quando ele disse lá, que coisa bacana, né? Abel deveria ficar olhando. Nossa, qual animal eu vou ofertar? Nossa, esse não. Ele se separou, irmão. Que coisa tremenda, irmão. Pergunta, irmão, quantos, quando vem para a igreja, separa uma oferta? Eu vou te afirmar, irmão, muitos não trazem nem a carteira. Porque vai que na hora o Espírito Santo fala, doa. E aí fala, nossa, se tivesse aqui eu até dava. Mas não tem. Só tem cartão de débito.
Por isso alguns ministérios já adotaram isso, irmão. Tem a maquininha, escandaliza, né? Aí escandaliza. Fala assim, você que não trouxe, mas tem lá no banco. A máquina está aqui. Passa o cartão. Misericórdia! Esse pastor também só pensa no dinheiro. Não, não, irmão. Encantou o cara, né? Não. Na cabeça dele tá assim, nossa, senti de Deus de dar. Mas não trouxe a carteira. Só tem o cartão, não tá no banco. Aí o cara daqui mais esperto que ele. Tá aqui a maquininha. Misericórdia. Os caras pensam em tudo. Já viram aquela propaganda, irmão? Quando já viu aquela propaganda? O cara para na estrada, entra lá no meio das laranjas, lá, né? E o cara começa a chupar umas laranjas, cola lá no meio do mato, irmão. E aí, tipo, você chega o cara, tem que pagar, meu filho. Aí ele fala, só tem cartão, cara. Tá aqui a máquina. O neguinho. Fazendeiro desgraçado. Pensa em tudo. Falar é fácil, irmão. Fazer é difícil. Então, meu irmão, se você e eu queremos vencer, irmão, esmurra o teu corpo, irmão. Eu quero encerrar com um último texto para você. 2 Timóteo. Anda um pouquinho à frente e nós encerramos aqui. 2 Timóteo, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Quem achou, me ajuda a achar aqui, irmão. Minha Bíblia, eu acho que não tem esse treco, não. O que eu pedi a vocês? Segunda? Ah, tá. Então tá certo, graças a Deus, é isso mesmo. É porque eu estava... Achei que eu estava no... Tinha pego a referência errada. 2 Timóteo 4. Que susto, cara. Tô vendo aqui o 1 Timóteo. Falei, será que não é isso, Senhor? 2 Timóteo 4, versos 6 a 8. Diz assim: Paulo diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Gastei todo o meu tempo. Mas ele diz assim também: combati o bom combate. Não dei soco no ar, irmão. Eu gastei minha energia no combate certo. Amém, queridos? Fala assim: combati o bom combate. Irmão, em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra os teus olhos e os meus. Que a gente não gaste da nossa energia, irmão, em guerras erradas. Que você não fique se esforçando para alcançar coisas que não são importantes. Em nome de Jesus. Paulo disse assim: o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, gastei todo o meu tempo. Combati o bom combate. Não dei soco no ar. Gastei a minha energia da maneira certa. Amém, queridos? E aí ele diz assim: completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça. Qual coroa que Paulo disse que os atletas corriam atrás, irmão? Da corruptível. Paulo diz assim: já agora, a coroa incorruptível está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Paulo está dizendo: o meu tempo encerrou. Corri atrás dos meus objetivos e os alcancei, porque eu lutei a luta certa. Eu não estava atrás da coroa corruptível, eu estava atrás da coroa incorruptível, e Deus já separou para mim. Mas Paulo está falando, não só para mim, para todos aqueles que conseguem crer
que Deus tem um propósito para a vida dele. Para todo aquele que consegue crer que o propósito de Deus é mais significante do que o meu. Para todo aquele que consegue crer, irmão, todo aquele que consegue esmurrar o teu corpo, todo aquele que consegue ter objetivos claros. Porque antes desse texto, Paulo estava falando: Timóteo, abre os teus olhos. Chegarão dias que eles vão passar lábio em vocês. Chegarão dias que os valores desse mundo vão se dissolver. E as coisas que têm importância para Deus não terá mais para eles. E você, Timóteo, fique atento, porque o teu coração vai te enganar, Timóteo. Você também vai desejar ter coisas. Você vai colocar coisas num nível de importância maior do que as que realmente deveriam ser importantes para você. É isso que Paulo fala, irmão. Antes disso aqui, então eu falo para você hoje, irmão, usando a palavra do Senhor. Irmão, muitas coisas que você julga ser importantes não tem importância nenhuma, irmão. Vocês lembram daquele filme que eu passei aqui para vocês? Lista de Schindler. Quando passa o Schindler, né? O empresário. Ele correu a vida inteira atrás de coisas, bens. E ele tinha Rolls Royce, ele tinha canetas bacanas, anéis de ouro. E um belo dia ele entendeu, irmão, que tudo que ele adquiriu não tinha importância nenhuma. O que tinha importância eram aquelas vidas. E ele começa a trocar os bens pelas vidas, os bens pelas vidas. Só que o tempo foi chegando, irmão. E ele acordou, e ele começou a vender carro, vende empresa, vende anel, vende. Mas um sistema muito rápido, e pessoas morrendo, e ele troca. Chegou um fim, acabou o tempo, não tem jeito mais. E ele se encontra desesperado, dizendo, ele olha para a caneta, e ele fala: nossa, eu dei tanta importância para isso. Só que isso não vale nada. Isso aqui, para mim, tinha mais importância do que 5 pessoas. Meu carro, para mim, era mais importante do que 50 pessoas. É isso que ele fala. Se você buscar o contrário do que ele está expressando. Só que não tinha tempo mais. Misericórdia, irmão. Querido, em nome de Jesus Cristo, irmão, esses dias que Paulo anuncia a Timóteo já chegaram, irmão. Cuidado com aquilo que você acha importante, irmão. Que o Espírito Santo abra os teus olhos, irmão, em nome de Jesus. Enquanto há tempo, combata o bom combate, irmão. Não dê soco no ar, irmão. Tenha metas, sim, na sua vida pessoal. Mas isso vai passar, irmão. Não corra, não coloque a coroa corruptível acima da incorruptível. Porque essa aqui é a ferrugem atrás, vão comer. Essa aqui é eterna, irmão. Essa sim vale a pena. Essa sim vale a pena. Então, irmão, em nome de Jesus, Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um propósito para você, irmão. Enquanto igreja, Deus tem um propósito para nós, Comunidade Evangélica Semente de Esperança. Essa cidade, irmão, está dissolvendo-se nas drogas, dissolvendo-se na prostituição. Nessa noite que você está aqui sentadinho, bonitinho, muitos morrem. Muitos vão para o inferno. E aí? Esse é o galardão incorruptível que tem separado para você e para mim. Amém, queridos? Esmurra o teu corpo, irmão. Fica atento, querido, em nome de Jesus. Amém, amados? No nome de Jesus, irmão. Não dê golpes no ar. Tenha alvos claros. Escreva-os. Te peço, anote-os. Marque-os. Meninas queridas, mocinhas do Senhor, amadas, abre os teus olhos, irmão. Se aquele que está perto de você é esquisito, irmão, pisa no freio, irmão. Eu falo para os meninos, não sou pai deles, mas para o meu filho eu orientaria assim: queria namorar, tem trabalho, tem dinheiro? Não. Então acorda, meu filho, primeiro vira homem. Quer namorar, irmão? O cara não tem um centavo no bolso, irmão. Se virar de cabeça para baixo, se sacudindo, quer uma moeda. Primeiro precisa virar homem, precisa ter trabalho, precisa ter caráter,
precisa ter responsabilidade. Amém, queridos? Hoje, com 12 anos, você passa naquela porta daquela escola Afonso Pena ali, que tem uns menininhos maiores, eu fico vendo, menino de 12, 13 anos, irmão. A menina em cima dele lá, o cara na luz do dia, fala, misericórdia, se na praça é assim, pode ter certeza, irmão. Já estão se relacionando sexualmente, pode ter certeza, te afirmo. Ah, pastor, você está julgando? Não. A minha experiência diz sim. Se na praça pública, irmão, o cara está quase tendo um orgasmo lá no banco, vestido. Na rua, irmão, na hora que virar, na hora que apagar a luz, ele está para dentro, irmão. Não tem que ver. E aí você vai olhar o cidadão, irmão. Pelo amor de Deus, o cara não tem instrução, o cara não tem propósito, o cara não tem objetivo na vida, o cara não tem dinheiro, o cara não tem nada. E aí como é que a menininha, puxa vida, e algumas já estiveram sentadas aqui, irmão. Isso me deixa maluco. Não, pelo amor de Deus, minha filha, acorde. Em nome de Jesus. Tem objetivos na sua vida, minha filha. Em nome de Jesus. Meninos, abre os olhos, irmão. Tenham metas claras, objetivos claros. Amém, queridos? Em nome de Jesus, irmão, nós vamos alcançar vitória. Você pode dizer amém para isso, irmão? Mas tem isso claro, irmão. Tem isso claro. No nome de Jesus Cristo. Amém? Queria te convidar a curvar tua cabeça aí. Não precisa nem se colocar de pé, não. Vamos repassar um pouco do que foi o Espírito Santo falou ao teu coração aqui hoje. Deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Você crê que Deus tem um propósito para a tua vida, irmão? Que bênção. Qual propósito é esse? Em cima do propósito que Deus tem para você, irmão. Irmã, você já gerou o teu propósito, irmão? Ou você tem um outro propósito? Ah, Deus tem um plano A para minha vida. Ah, mas o meu plano é B. Eu não quero o plano de Deus. Quantas pessoas insurgem-se nesse caminho, irmão? Deus tem um plano A, mas eu tenho um plano B. Oh, irmão, queima o teu plano B hoje, irmão. Caminhe no plano de Deus, querido. Esse é o lugar mais feliz para a sua vida, irmão, em nome de Jesus. Organize isso, querido. Você já tem isso anotado. Você tem isso descrito. Você tem um projeto de ação, como você vai agir na tua vida. Aquilo que você tem feito hoje, irmão, tem te aproximado de Deus ou te distanciado de Deus? Você tem gasto energia e tempo em favor de alcançar os projetos de Deus, ou você tem se distanciado de Deus? Oh, Espírito Santo, acorde, irmão. Talvez você tenha cedido para o teu corpo, irmão. Talvez você tenha cedido para o teu ego. Talvez você tenha cedido para a tua alma. Talvez você tenha cedido para as tuas paixões. Talvez você tenha cedido para a preguiça. Talvez você tenha cedido para o egocentrismo. Eu não sei ao que você tem cedido, não, irmão. Mas toma uma decisão hoje. Eu vou esmurrar o meu corpo. Eu vou reduzir o meu corpo à escravidão. Eu vou determinar para o meu coração, a partir de hoje, você vai se inclinar para o propósito de Deus para a minha vida. A partir de hoje, eu peço que o Espírito Santo me desperte, que o Espírito Santo me fortaleça, que Deus me unja. Mas eu não vou mais ceder em nome de Jesus. Eu não vou mais ceder ao pecado. Eu não vou mais ceder ao sexo. Eu não vou mais ceder ao erro. Eu não vou ceder às minhas paixões. Só há espaço para ceder para alguém hoje. O Espírito de Deus.